Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, dia 13 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Hilário de Poitiers. Ele foi bispo, confessor e doutor da igreja, e ele morreu em 397. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Estando em Cafarnaum, juntamente com seus discípulos, Jesus, em um dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos estavam admirados com o seu ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ora, estava ali na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Quando ele viu Jesus, ele disse: "Que viestes fazer aqui, Jesus? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus intimou aquele demônio que deixasse o homem. Ele o sacudiu violentamente e saiu dele aos gritos. E todos ficavam admirados e espantados e perguntavam: "Que ensinamento é este? Que ensinamento novo é este? Ele manda até nos espíritos maus e eles lhe obedecem." E todos estavam admirados. E a fama de Jesus crescia em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus que vem para regar a minha vida, regar a sua vida, até que nós saibamos e possamos ter o discernimento necessário para conduzir as nossas vidas de acordo com os ensinamentos do Senhor. Porque o Senhor entra na história de nossas vidas. E são nos acontecimentos da vida que Ele vai se revelando e se manifestando a mim e a você, como ocorreu na primeira leitura de hoje do primeiro livro de Samuel, para Ana, a mulher estéril, que um dia no seu clamor e no seu desespero e na sua solidão, o Senhor ouve o seu clamor e entra na vida dela. E lhe dá um filho que nasce de uma estéril, e ela coloca o nome de Samuel, porque significa Deus ouviu o meu pedido. Deus ouviu o meu pedido. E Ana ficou tão agraciada com esse dom de Deus, ou com esse presente de Deus, que ela vai consagrar esse menino no templo e vai entregar o menino aos cuidados de Eli, o sacerdote, para que ele forme Samuel, porque Samuel, desde o ventre materno, fora elegido, fora escolhido para ser um servo de Deus e um profeta de Deus. É o Senhor que entra na história humana, é o Senhor que não obedece às nossas lógicas, que não obedece às nossas arquiteturas de pensamento e de achismos, mas o Senhor que entra e surpreende constantemente a mim e a você, levando-nos a ressignificar a nossa história de vida, as nossas experiências de vida. É o Senhor que sempre se manifesta, sempre se revela, porque o nosso Deus é um Deus falante, é um Deus que se comunica. E nós nos comunicamos com o Senhor em nossa oração e também no silêncio. Daí a necessidade de mantermos com fidelidade os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é celebrar junto com a sua comunidade cristã. Sem esses elementos, dificilmente alguém vai progredir. E sem esses elementos, dificilmente alguém terá o discernimento necessário ou a sabedoria que vem do alto para poder dirigir os nossos passos, segundo a vontade do Senhor. Vamos entrar na sinagoga de Cafarnaum com Jesus. Há elementos muito importantes aqui, interessantes para que a gente possa considerar. O primeiro é que Jesus volta na cidade onde ele cresceu, Cafarnaum, dentre os seus concidadãos. E num dia de sábado, ele entra na sinagoga para ensinar. E o ensinamento de Jesus é diferente. Ele ensina com parresia, ele ensina com autoridade. E é interessante constatar aqui já, porque às vezes nós podemos pregar sem autoridade. E autoridades são importantes. Por exemplo, autoridade moral,
autoridade intelectual, autoridade espiritual. Sem essas autoridades, todo discurso fica somente persuasão humana e fica somente conhecimentos humanos e são incapazes de revelar os mistérios de Deus, porque não basta ser mestre em Israel. É preciso também ter o Espírito do Senhor. Por isso, Jesus ensina com autoridade. Autoridade que os mestres da lei não têm, diz o nosso evangelho de hoje. O diferencial de Jesus é que ele ensina com autoridade e não como os mestres da lei, que têm autoridade intelectual, que têm autoridade jurídica e litúrgica para ensinar, mas não tem uma coisa chamada parresia, força de convicção profunda, sem autoridade. E todos ficam encantados com a pregação de Jesus. Todos ficam admirados com seus ensinamentos, porque ele ensina como quem tem autoridade. Agora vem outro elemento importante, é que ali dentro, naquela sinagoga, está um homem possuído por um espírito mau. Às vezes em nossas assembleias, em nossas reuniões, nós também podemos ter pessoas com espírito maus. Espírito de vaidade, espírito de vanglória, espírito de competição, espírito de inveja, espírito de tristeza, espírito de ódio, espírito de rancor. E esses espíritos maus são capazes de dividir o grupo, de dividir a comunidade, de dividir a pastoral. Por isso eles precisam ser exorcizados. É o homem possuído que vai dizer a Jesus: que viestes fazer aqui? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Ele faz a profissão de fé. Ele reconhece o poder de Jesus. Ele reconhece isso. O que viestes fazer aqui? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus não dialoga com o mal. Jesus não dialogou com esse homem. Jesus simplesmente disse a ele, intimou: saia deste homem. Ele deixou aquele homem, fez violência àquele homem, com gestos violentos, com gritos, mas abandonou o homem, pelo poder e autoridade de Jesus. E todos ficavam admirados com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus. Agora com o poder e a palavra de Jesus. Ficavam admirados e perguntavam: que ensinamento é este? Que ensinamento novo é este? Ele manda até nos espíritos maus e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus crescia. Meus irmãos, minhas irmãs, parece contraditório, porque a sinagoga é o lugar da palavra de Deus, é o lugar onde as pessoas se alimentam da palavra de Deus, é onde a comunidade se congrega também para celebrar a sua fé comum. Mas é justamente neste ambiente aí que está também um homem possuído por um espírito mau. A pessoa de Jesus inspira autoridade. A palavra de Jesus inspira autoridade, porque Jesus é um homem originário, original. Ele não finge, ele não usa máscara. Ele é um homem originário, original. Por isso ele pode falar com autoridade, por isso ele pode agir com autoridade, e essa autoridade de Jesus, ela toca o coração das pessoas que lhe escutam, e todos ficam admirados. Peçamos ao Senhor essa graça também, de poder testemunhar a sua presença e a sua ação entre nós. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Paz e bem.